E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da MX2 Trading, a sua plataforma de opções binárias nas corretoras Equioption e na Binary. Neste vídeo falaremos sobre a questão dos indicadores, dos conectores, entradas para nova vela. Às vezes, o pessoal aí sofre com algum tipo de atraso, algum tipo de delay. Então trazemos soluções, trazemos aí técnicas que o MX2 traz para você, para estar sanando e você tirando suas dúvidas quanto a isso, quanto à entrada em atraso nos indicadores, nos conectores. Lá no MT4 tem muita coisa que trabalhamos em cima e trazemos para vocês. Vamos lá então abrir aqui o meu MX2 Trading. Temos aqui algumas operações rolando. Deixamos aqui uma entrada e um gale na próxima vela. Deixei aqui somente a título de exemplo, ele seguindo as cores. E aqui eu fiz entradas manuais no começo, sem olhar para o gráfico, somente para vocês acompanharem aqui os números, os dados, e vamos explicar para vocês como acontece todo esse sistema. Vamos procurar aqui uma entrada que seja em um atraso já não legal. Temos aqui uma entrada no SDJPY às 15 horas 27 minutos e 4 segundos. Esse delay aqui não é interessante. Por quê? Porque o MT4 atrasou ao mandar essa entrada. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso MT4. Eu vou achar a entrada aqui. Ela foi no USDJPY. Então, temos aqui a entrada às 15h27. Vejamos aqui, ó, o USDJPY. A entrada aconteceu. Eu coloquei aqui no MX2 Custom apenas a estratégia seguindo as cores. Deu vela vermelha, entra para put. Deu vela verde, entra para call. Então, nessa entrada, o que vai acontecer? É uma entrada para nova vela. Então, ao nascer essa vela, o MT4 ele vai mandar um comando. Porque houve esse atraso aqui às 15h27. Vejam só, 15h27 a ordem foi registrada às 15h27 e 4 segundos. Temos aqui no MT4 a entrada no SDJPY, 15h27, 3 segundos e aqui quase girando, né, 7 décimos de segundo, quase girando para 4 segundos. Vejam que já estávamos aqui quase em 15h27 e 4. E lá foi disparado a ordem registrada exatamente no segundo 4 desse minuto 27. Então vejam que o atraso partiu aqui do MT4. Vejam que o responsável por acarretar aquele atraso partiu aqui do MT4. Pensando nisso, fizemos várias coisas e eu vou apresentar para vocês no decorrer desse vídeo. Uma das coisas que fizemos foi criar no MX2 um filtro. Um filtro aqui para quem trabalha com nova vela. Como ele vai funcionar? Habilitar máximo delay. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o MT4, no exemplo, mandar uma entrada após o segundo 3, essa entrada vai ser bloqueada. Eu vou colocar aqui para vocês e vou deixar o gráfico trabalhar. Eu vou colocar aqui o valor 2 por enquanto, para ver se alguma entrada vai ser barrada nesse momento. Eu vou deixar selecionado aqui e vou deixar o valor 2. Quer dizer que se o MT4 mandar uma ordem depois do segundo 2, essa ordem vai ser barrada por esse filtro que criamos aqui no MX2. Vejam que esse parâmetro nova vela do MT4
ela já tinha uma vela verde aqui. Então, quando eu ativei ele, instantaneamente ele já manda um comando, certo? Isso é extremamente normal, porque o parâmetro já estava montado. Já tínhamos uma vela verde, quando eu ativei aqui, já disparou uma entrada. E o porquê essa entrada foi barrada? Vejam que essa ordem foi aqui no segundo 32. Deixamos um filtro para que somente antes do segundo 2 seja efetuado o registro da ordem. Vamos esperar uma segunda entrada no nosso MX2 Custom, que está disparando entradas aqui do MT4. Nesse momento o gráfico está bem parado, então até deu 2 doji ali, deu 2 doji de empate. Quando dá doji, o segue cor não atua, porque ele foi um empate, não tem uma cor definida. Agora, nesse momento, está acontecendo um indício de vela vermelha. Então, após fechar essa vela, ele vai entrar para put se essa vela se confirmar vermelha até o final. Vejam que disparou aqui no segundo 1. Vamos ver lá no MX2 o que aconteceu com essa entrada. A entrada aconteceu, exatamente. MT4 disparou no segundo 1, então aconteceu a entrada porque está aqui dentro do nosso filtro, certinho. Eu vou deixar o gráfico rolar para frente para tentar encontrar alguma entrada que vai ser barrada pelo filtro 2 segundos do nosso máximo delay permitido. Beleza? Vou deixar rodando aqui. Quando tiver a entrada, eu volto com o vídeo. Deu uma entrada agora, então vejamos aqui, 15 horas, 45 minutos e 3 segundos. Uma entrada de put, porque essa vela foi vermelha, então entrou para put aqui, entrada nova vela. Vamos abrir agora nosso MX2, que está aqui no fundo, e vamos ver o que aconteceu. Está aqui. Entrou no segundo 3 a ordem, o que acontece? O filtro agiu, delay máximo que o permitido. Já ultrapassou o nosso delay permitido. Beleza? Essa foi então a primeira forma de estar evitando, estar filtrando o delay que acontece lá no MT4. Em seguida, vou trazer mais uma técnica, mais uma tecnologia que o MX2 Trading traz para vocês aí para estar evitando esses acontecimentos no MT4. E prosseguindo com o nosso vídeo, trazendo aqui as novidades sobre as entradas nova vela e como evitar o atraso nas ordens que vem lá do MT4 para você evitar delay nas suas entradas. Então, a MX2 Trading traz várias soluções para você estar utilizando e aperfeiçoando as suas entradas nas corretoras EquiOption e na Binary. Vamos então demonstrar para vocês como funciona o conector anti-delay que desenvolvemos para entradas nova vela. Vejam aqui, primeiramente eu vou mostrar para vocês os resultados para vocês acompanharem como vale a pena. Vejam que aqui eu desmarquei essa caixinha, então nesse momento ele não está enviando ordem, porque eu coloquei um indicador aqui somente a título de teste para enviar várias ordens. Então se eu deixar ele marcado aqui, vai ficar branco e as entradas serão disparadas para o MX2 Trading. Aqui também é uma forma de você parar as entradas dos indicadores. Vejam aqui no MX2 Trading as entradas. É um indicador que se baseia em Bollinger, uma Bollinger bem frágil, até o nome está aqui. Criamos só para exemplificar esse indicador. Vejam aqui os segundos das entradas, olhem só. Então temos aqui, quando é 0/1, é a entrada do sinal. Temos aqui um gale. Eu já vou falar na sequência desse vídeo também sobre a questão anti-delay no gale, antecipação no gale.
Mas vejam o desempenho aqui. Olhem que segundo 59, isso aqui iria entrar às 8 horas e 48 minutos. Ele entrou aqui 1 segundo antes. Aqui tivemos uma entrada, entrou no segundo 1. Aqui tivemos um gale, entrou no segundo 2. Tivemos aqui entrada cravada, entrada de 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo antes, 1 segundo antes, 2 segundos antes, 1 segundo antes, entrada cravada, 1 segundo antes. Vejam o desempenho que você consegue utilizando o conector anti-delay e também o delay, o anti-delay no gale. Vamos falar agora do conector anti-delay. Vejam aqui como ele disparou no MT4. Vejam aqui as entradas, o conector anti-delay. Ele disparou uma ordem no EURUSD aqui às 8h50. Às 8h50 ele disparou aqui no segundo 59, 17 do segundo 59. Então quase virando aqui para o 00, quase virando para 8h51. Vejam que aqui ele disparou no EURUSD às 8h50. Deixa eu achar essa entrada aqui. EURUSD 8h51, exatamente, décimos de segundo. Com 3 décimos de segundo, ele já disparou a ordem aqui. E entrou cravada. Vejam que aqui disparou no segundo 59 e aqui ele entrou cravada. Beleza? Vejam o desempenho disso. Aqui temos entradas, ó, segundo 48, segundo 58, aliás, segundo 58, também 58. Vou mostrar para vocês o porquê. Vou abrir aqui, botão direito, lista de indicadores, o nosso conector anti-delay, como ele funciona. Temos aqui o tipo de mercado, estamos em mercado normal, não estamos em mercado OTC final de semana. Se você for operar, deve colocar aqui OTC. Temos aqui o nome do sinal, que é o nome que vai lá no gerenciamento. O nome do indicador está aqui exatamente, precisa ser exato conforme o nome do indicador, com maiúsculas, minúsculas e caracteres idênticos. Temos aqui a escolha dos buffers, que dão o sinal de call e put. E temos aqui, ele vai fazer entrada nova vela, expiração fixa. Como estou em M1, uma entrada bem violenta, digamos assim, uma entrada muito rápida, de resultados rápidos. Temos aqui o anti-delay em segundos. Aqui você escolhe. Você pode colocar aqui 3 segundos, 1 segundo. Não pode ser também exagerado. 2 segundos aí está dando uma média muito boa. Varia de internet para internet, de sistema para sistema. Você pode estar utilizando até 1 segundo aí de anti-delay. Aqui é bem simples, está configurado. E vejam o desempenho que ele deu. Eu já habilitei ele aqui. Vamos esperar uma entrada para ver em qual segundo ele vai entrar. Na nova vela, depois dessa daqui, ele vai fazer uma entrada. Então vejamos o desempenho que temos aqui com o conector anti-delay. Agora tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui na imagem. Preparei uma imagem aqui para vocês para exemplificar como funciona esse conector anti-delay. Vejam que aqui temos a linha do tempo. Aqui temos a vela atual, a vela 0 que conhecemos. Estamos nela. Nesse momento, no decorrer da vela, a vela vai abertura aqui, encerramento aqui nessa faixinha preta, nessa linha vertical preta. Então a vela está decorrendo, a vela atual, em determinado momento bateu em Bollinger, bateu na banda superior, um exemplo ali daquele indicador, bateu, deu um sinal de put. Essa setinha, ela vai ficar parada aqui durante todo o período restante da vela. Beleza. Então esse parâmetro precisa acontecer na vela atual. Os programadores conhecem como vela 0, a vela I, que seria a vela 0. Então, o conector anti-delay, ele vai fazer a sua entrada, ele vai ter a sua atuação, faltando aqui os segundos que você colocar na configuração. Exemplo,
eu coloquei lá 2 segundos. Então, faltando 2 segundos, nesse momento, vai ser disparada a entrada aqui nesse momento, antes de nascer a outra vela. Por isso que ela é uma antecipação na entrada. Então, faltando 2 segundos, vai entrar exatamente faltando 1 segundo ou entrada cravada. Dificilmente passe lá para o segundo 1. Beleza? Vai fazer a entrada aqui certinha, nova vela, entrada maioria aí cravada. O desempenho utilizando o conector anti-delay é muito melhor em relação a você utilizar um conector simples. Essa tecnologia a MX2 Trading desenvolveu para vocês. O que você não poderia utilizar com esse conector anti-delay? Exemplo, indicadores que vão dar a seta aqui no início da vela. Quando o indicador dá entrada aqui no segundo 1, segundo 2 da vela, esse conector não vai ter utilidade. Por quê? Porque essa entrada não seria uma entrada nova vela, e sim seria a mesma vela. Então ele vai servir para entradas nova vela. Quando a entrada é aqui nos segundos iniciais, ele esperou acontecer o parâmetro e fez a entrada aqui no segundo inicial. Então você vai utilizar outro conector para a entrada mesma vela. Não vai utilizar nova vela. Outro detalhe que pode acontecer, se você tiver um indicador que ele confirme a entrada na virada da vela, ou seja, nessa virada aqui, quando o indicador tiver a função de confirmar na virada da vela, também não será válido. Por quê? Porque o anti-delay ele vai ter atuação aqui nos 2 segundos, exemplo, nos 2 segundos finais. Se o indicador der um sinal dentro desse período aqui, já não vai ser válido. Ele precisa dar o sinal desse momento do nascimento da vela, no decorrer da vela atual, até essa faixa de tempo que você escolher aqui, até os 58 segundos. Então, se ele der sinal depois do momento de atuação do anti-delay, ele não vai funcionar. Então, indicadores que dão sinal exatamente faltando 1 segundo na virada de vela, já não vai ser válido. Agora, se você tem a maioria dos indicadores que dão a seta no decorrer da vela, esse sim vai funcionar. E é um exemplo que está ocorrendo aí e estamos acompanhando as entradas muito bacana, um desempenho muito bom desse conector anti-delay. Vejam aqui entradas que aconteceram depois que estávamos falando. Já temos entrada aqui. Olhem só, entrada aconteceu 9 e 8 e 58, uma entrada de sinal. Bateu exatamente aqui 2 segundos antes e depois bateu aqui 1 segundo antes. Vejam o desempenho, confiram aqui o desempenho desse conector que está fazendo entradas antecipadas. Olhem só que bacana isso. E vejam que anteriormente no vídeo eu expliquei sobre habilitar máximo delay. Então nem precisou, olha aqui, não está nem habilitado. Você pode utilizar também juntamente esse filtro aqui, habilitar máximo delay para entradas nova vela. Não está nem habilitado porque as entradas vão acontecendo exatamente conforme o padrão do conector anti-delay configurado aqui. 2 segundos antes acontece a entrada. Vejam aqui, ó, segundo 58, 58 e olha só o desempenho aqui na plataforma. Entradas antecipadas conforme você configurar. Isso eu chamo de uma mão na roda para você evitar os atrasos que o MT4 ocasiona. Todo mundo sabe que a entrada nova vela acontece quando nasce a nova vela. Então, às vezes, dependendo do MT4, o que pode acontecer é o seguinte: pode acontecer que ele tenha um atraso no nascimento da nova vela. Isso decorre, vou mostrar para vocês aqui, em função disso. Olhem aqui. Se você tem um MT4
gratuito, ele pode ter um desempenho não tão bom igual um MT4 em conta real. Mas aí varia de empresa para empresa. Eu estou usando aqui o Alpari, considero bom, o Alpari para estar utilizando para opções binárias. Tem vários outros aí, tem IC Markets, também Go Markets, bom também, Admiral, são MT4s que eu recomendo para você estar utilizando, mas vai do teste de cada um, da internet de cada um. Então, se o gráfico demorar para nascer uma nova vela, se você estiver utilizando um conector simples, quando nascer essa nova vela, vai ser disparada a entrada. Essa tecnologia que criamos para a entrada ser disparada pelo próprio MT4 antes do momento do nascimento da nova vela, ela traz para você aqui ótimos resultados. Beleza? Agora vou falar sobre o anti-delay no Gale. Vamos em configurações. Olhem só, antecipação no Gale. Aqui você vai marcar. Eu vou deixar sugestivo 2 segundos e margem 200. Já foi abordado esse tema, mas como estamos falando de anti-delay, vou abordar o Gale aqui também. Vejam que essa margem é a distância do preço. Vou mostrar aqui no MT4 para vocês. Vou tentar deixar maior aqui. Esse gráfico de M1, ele fica bem... Ele fica com as velas com um pouco de ruído. Então vejam só. Vamos supor que aqui você deu uma entrada de put. Você deu uma entrada de put aqui nessa vela. Se você entrou cravado, aqui deu um gap de alta. Se você entrou cravado, olha só, nem puxando o zoom eu teria exatamente o resultado aqui. Talvez teria empatado, porque deu um gap de alta. Então se você entrou naquele momento com um put aqui, essa entrada ela foi perde-ganha, em cima da taxa, dançando em cima da tua taxa. Você não sabe se vai ganhar ou não vai ganhar. Então, se você colocar margem, é a distância do preço. Se você coloca uma margem para cá, essa entrada, vamos supor que aqui teria subido. E lá, nos 2 segundos faltando, o MX2 vai fazer uma comparação. Onde está o preço? Se o preço for embora, uma margem de 200, essa margem ela não funciona em pips, porque a Equioption ela trabalha com casas decimais além dos pips. Tá ok? É diferente de pips. É parecido, mas é uma margem de distância do preço. Então, se a entrada for embora, com certeza vai dar Gale, se você der um put aqui. Se ela está quase empatada, não compensa você dar Gale. Então, é essa regulagem. Você não sabe se você vai ganhar, se você vai perder. Então, se a entrada for embora para cima, quando você der um put, compensa você antecipar no Gale. Se está quase dojinho, empata, não empata, perde e ganha, você precisa aguardar e o MX2 vai aguardar. Se você deixar uma margem muito próxima, por exemplo, 150, você pode utilizar também. Pode deixar aqui 1 segundo, também pode. Vejam que 150 para nós, pela nossa comparação, parece uma margem pequena. O que pode acontecer? Pode entrar em Gale sem precisar, que você fique ciente disso. O porquê? Porque esse fechamento aqui, quando você marca essa caixinha, ele não espera o resultado da IQ. O resultado da IQ pode demorar 1 segundo, 2 segundos, então o teu Gale vai sair lá no segundo 3, mais ou menos. Então, se você antecipar, você também tem suas vantagens. Claro, tem prós e contras. Depende muito da regulagem de cada um. Você pode deixar 250 para uma margem mais segura. O preço já foi bem embora, então essa ordem dificilmente essa vela vai revirar. Então, ordem foi embora, você deixa ali 1 segundo, 2 segundos e você vai regulando, fazendo esse ajuste fino conforme suas condições de processamento e suas condições de internet. Mas temos resultados muito bons aqui no Gale.
Vejam, vamos achar um galho aqui, ó. Entrou no segundo 2. Aqui temos mais um galho, entrou no segundo 1, segundo 1. Então, se você for acompanhar aqui, já entrou, olhem aqui, já entrou 2 segundos antes, conseguiu entrar cravado. A ordem, ela é disparada naquele momento, 2 segundos antes. Mas, o que acontece? Tem o registro da corretora. Esse registro da ordem na corretora é que pode ocasionar esse atraso aí. Não tem como a gente fugir. A ordem é disparada, é enviada, mas o registro acontece lá na corretora. Então, vejam, mais um galho aqui, ó, segundo 59, outro galho, segundo 59, um segundo antes já entrou aqui o galho. Beleza? Tá explicado então como funciona a antecipação no galho e o funcionamento dessa margem e dos 2 segundos antes. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora. Deixa um joinha aí no nosso vídeo e faz o seu comentário. Pergunta para nós aí se você tem alguma dúvida. Faz a sua interação conosco também através do WhatsApp, que vai estar na descrição, ou através do nosso Telegram. Um abraço você que já é assinante do MX2 Trading. E se você quer conhecer, quer fazer um teste grátis, 2 dias, entre em nosso site, que vai estar aí na descrição no nosso vídeo. Fico por aqui, um meu abraço e até o próximo vídeo.